Saiba como se prevenir do câncer de mama. Prefeitura fornece passagens para moradores de rua voltarem às cidades natais. Apesar do surto de sarampo em Porto Alegre, a campanha nacional de vacinação não atingiu a meta na cidade. Municipários iniciam sua sexta greve desde o início da gestão Marquesan. Começa agora o Hora Central. Saiba como se prevenir do câncer de mama. Prefeitura fornece passagens para moradores de rua voltarem às cidades natais. Apesar do surto de sarampo em Porto Alegre, a campanha nacional de vacinação não atingiu a meta na cidade. Municipários iniciam sua sexta greve desde o início da gestão Marquesan. Começa agora o Hora Central. Boa noite. Boa noite. O Outubro Rosa é o mês de prevenção do câncer de mama e tem o objetivo de alertar sobre a importância da realização dos exames preventivos contra a doença, bem como a busca de um tratamento para sua cura. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer apresentados este ano, cerca de 60 mil novos casos da doença deverão ser diagnosticados entre 2018 e 2019. Deste número, 10% ocorre no Rio Grande do Sul. A cada 69 segundos, uma mulher é diagnosticada com câncer de mama no mundo. Mulheres a partir dos 40 anos e dos 30 para quem tem histórico familiar devem realizar os exames, mesmo se não apresentarem algum sintoma da doença. Isso mostra a importância que tem uma doença de, como a gente chama em medicina, né, alta prevalência e incidência, ou seja, é um número muito alto. E a gente tem que ter cuidado. Cuidado por quê? Porque apesar de ser um número muito alto, a cura é muito alta também, quando diagnosticado precocemente. E é por isso que a gente tem que investigar o quanto antes, rastrear populações, avaliar populações e tentar identificar a lesão bem no início. E aí a cura é muito grande. As mulheres de 50 a 69 anos devem realizar o exame de mamografia de rastreamento uma vez a cada 2 anos. Cerca de 30% dos casos do câncer de mama podem ser evitados com a adoção de práticas de atividades físicas regularmente, tendo uma alimentação saudável e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. É necessário que as mulheres façam os exames e o diagnóstico por imagem antes mesmo de apresentar algum sintoma. Os médicos indicam que ao tocar nas mamas e perceber um nódulo endurecido, a pele da mama envermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito e saída espontânea de líquidos nos mamilos, a mulher deve procurar um especialista. No centro de Porto Alegre, o Hospital Santa Rita, do Complexo Santa Casa, é o pioneiro dos hospitais especializado na prevenção e diagnóstico precoce do câncer, no Rio Grande do Sul, e é uma referência na América Latina. Quando a gente descobre não é fácil, né? É um turbilhão de emoção, rola muita tristeza, até administrar isso leva um tempo, cada um tem o seu. A gente não tem manual de instrução, né, para saber lidar com isso. O apoio da família é super importante, tanto o apoio da família como da equipe médica para te orientar e saber o que tu precisa e o que tu não precisa. Confiar no médico, né? Confiar nas informações e ir atrás de informações seguras e receber muito amor e carinho. Eu brinco, e é uma frase assim, que eu brinco, mas é uma frase que eu acredito muito, que o amor aumenta a imunidade. Isso é uma parte muito importante, além de trabalhar a autoestima, porque quando a mulher perde tudo, né, perde seio, no meu caso, perde seio, sobrancelha, cabelo, tudo que envolve uma segurança, uma sexualidade, uma sensualidade, ela esquece que ela é mulher ainda, né? Então, se olhar através de todas essas perdas e entender que tu tá perdendo para ganhar vida, e que daí depois o cabelo é só cabelo, isso é muito importante a mulher entender e dá assim para se sentir bonita durante o tratamento. O tratamento do câncer de mama pode causar danos físicos, emocionais e até o isolamento social. O projeto Camaleão tem o objetivo de reforçar a autoestima
e promover a reinserção social das pessoas diagnosticadas com a doença, porque muitas mulheres não se reconhecem mais como eram antes, e a função da ONG é ajudar a pessoa a se redescobrir, adaptando-se a esse novo contexto para continuar vivendo. O projeto conta com diversas atividades, como oficinas, rodas de conversas, workshops, palestras e atendimento com profissionais de forma individual e coletiva. O projeto ele começou há 6 anos atrás, tá? Que uma das nossas diretoras, que é a Flávia Maioli, menina jovem, né, fazendo arquitetura, e descobriu que tinha câncer. E aí 2 amigos conversaram com ela. E ela disse que ela gostaria muito de ter contato com pessoas com câncer. Mas não assim, o contato a nível só de hospital e tal. E aí esses amigos acharam que era a hora deles se unirem, né, e fazerem um trabalho para ajudá-la e ajudar as outras pessoas que poderiam também estar vivendo aquele momento como ela. Na época, a gente está sonhando, né? Esse projeto é um sonho da Flávia e que depois ganhou muito mais mãos de pessoas que amam o que fazem. Eu sou uma delas, porque é feito por pacientes que sabem exatamente o que um paciente, quando é diagnosticado, precisa. Considerado patrimônio histórico e ponto turístico de Porto Alegre, o Mercado Público completa 149 anos nesta quarta-feira. O Mercado Público de Porto Alegre completa 149 anos nesta quarta-feira. Diversas atrações de comemoração serão realizadas ao longo do dia, entre elas uma missa católica e a inauguração da imagem do Pai Bará, ligada aos cultos afro-brasileiros. A programação completa pode ser encontrada no site da Prefeitura de Porto Alegre. O mercado foi inaugurado em 1869, mas apenas 10 anos depois foi tombado como patrimônio histórico e cultural, em 1979. Em junho deste ano, a Prefeitura de Porto Alegre propôs fornecer passagens de ônibus gratuitas para moradores de rua retornarem às suas cidades de origem. A repórter Jaqueline Kunze traz informações sobre o andamento desta ação até agora. O acordo, firmado com a Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal, tem o objetivo de possibilitar uma oportunidade de vida melhor às pessoas em situação de vulnerabilidade social, em razão de um vínculo familiar ou comunitário nas cidades natais. A previsão da Prefeitura, quando a proposta foi anunciada, era de que, até final de 2018, 150 moradores de rua voltassem ao local de origem. Até o momento, 42 pessoas receberam passagem, menos de 1/3 do previsto. O sociólogo Ivaldo Guerrin atenta para alguns fatores que explicam esse resultado. No caso de Porto Alegre, muitos moradores de rua, a maioria dos moradores de rua, são originários da própria cidade de Porto Alegre. Cada vez tem menos que vêm de outras cidades. Por quê? Porque há uma política nacional de atendimento deles recente, de poucos anos, que tem mantido muitos deles nas suas cidades, com exceção das pequenas cidades. Por quê? Porque o Ministério de Desenvolvimento Social ele só dá ajuda para os municípios maiores de 200 mil habitantes. Então os pequenos não recebem ajuda para a população de rua. E eu imagino como que um prefeito vai querer receber de volta alguém que só vai trazer despesas para o município, então não vai ter sucesso praticamente nenhum. Essa é uma alternativa para uma parcela menor de pessoas que passaram a morar nas ruas devido à impossibilidade de encontrar um emprego ou realizar outro objetivo em Porto Alegre. Uma equipe da Fundação de Assistência Social e Cidadania auxilia no processo para que elas tenham qualidade de vida melhor ao voltarem às suas cidades. As 42 pessoas que já voltaram para algum lugar, elas voltaram com uma avaliação técnica. Então, alguém da assistência ou da saúde conversou com essa pessoa, ligou para esse município antes, se certificou de que a gente não está simplesmente fazendo com que ele gire o país para não ser uma pessoa em situação de rua em Porto Alegre. Quer dizer, 42 a mais no número de 4 mil não faz diferença. Então, a ideia não é essa, a ideia não é tirar ninguém daqui. A ideia é que as pessoas tenham uma sustentabilidade para onde estão retornando. Receber passagens e outras ações do Plano Municipal da Superação da Situação de Rua são mal recebidas por grande parte dessas pessoas, que tem como projeto viver melhor na rua ao invés de sair dela. O morador de rua que está ali há 5, 10, 15, 20, 30 anos
até 40 anos, tem muitos em Porto Alegre, ele já assimilou, já assumiu aquele modo de vida, que eu chamo modo de vida da rua, como sendo o modo de vida dele. Ele não quer sair da rua. Ele nem sabe viver fora da rua. O que ele quer, então, o que você pergunta? Políticas de saúde, políticas de lugares para dormir, políticas que ele possa cuidar do próprio asseio pessoal. Nos últimos 8 anos, houve um aumento de cerca de 75% da população de rua adulta em Porto Alegre. Ainda assim, a diminuição dos índices não é o que os moradores reivindicam. Talvez a grande sacada seja a Prefeitura de Porto Alegre e os serviços que atendam as pessoas em situação de rua, ouvir delas, das pessoas que acessam os serviços, quais as suas demandas, né? Porque quando a gente faz política da nossa cabeça para os outros, dificilmente ela dá certo. A Prefeitura de Porto Alegre publicou o edital de chamamento público para a criação de até 1.000 vagas destinadas à educação infantil. O atendimento é para crianças de 3 até 5 anos e 11 meses de idade. As escolas que tiverem interesse devem apresentar propostas no dia 5 de novembro na Secretaria Municipal de Educação. Para mais informações, o edital está disponível no site da Prefeitura. A seguir, apesar do surto de sarampo em Porto Alegre, a campanha nacional de vacinação não atingiu a meta na cidade. O prazo para proprietários de prédios entregarem o laudo estrutural das marquises encerrou hoje e apenas 1.000 documentos foram entregues. Conforme a Prefeitura, das 8.000 marquises existentes na capital, apenas 1.600 estão regulares. O municipal determina proprietários de prédios a fazerem a manutenção das marquises. A cada 3 anos, um laudo deve ser entregue, comprovando a segurança dessas estruturas. A Prefeitura publicou em abril deste ano o edital que deu prazo de 90 dias para síndicos e proprietários entregarem um laudo estrutural das marquises. O prazo encerrou hoje e cerca de 1.000 documentos foram entregues. Das 8.000 marquises existentes na capital, apenas 1.600 estão regulares. Os proprietários que entregaram um laudo estrutural nos últimos 3 anos são dispensados ao cumprimento do edital. Já aqueles que não realizaram um laudo nesse período ainda podem apresentar as documentações. Um engenheiro ou arquiteto deve ser contratado para realizar a vistoria e emitir o parecer técnico. Os documentos precisam ser protocolados no escritório de licenciamento, na Avenida Borges de Medeiros, número 2244. A Secretaria Municipal de Obras e Viação, a SMOV, está realizando a fiscalização e quem não apresentar o documento está sujeito a multa de R$2.000. Depois que a gente publicou o edital em abril, nós demos 90 dias para todo mundo se regularizar. Então, a partir dessa data, quem não se regularizou, conforme determina a lei, a gente está multando. Então, agora é multa direta. Tem que pagar o valor da multa e tem que fazer o laudo igual. Não isenta a apresentação do laudo. A Prefeitura não é obrigada a lançar edital, mas como há cerca de 8.000 marquises, procura publicar em média a cada 3 anos para alertar os proprietários. Em 2015, após publicar o edital, técnicos da Coordenação de Manutenção Predial realizaram uma ação de fiscalização no centro de Porto Alegre. Das 367 marquises e sacadas localizadas nas ruas dos Andradas, Doutor Flores, 7 de Setembro, Siqueira Campos, Vigário José Inácio, Voluntários da Pátria e Avenida Borges de Medeiros, apenas 79 estavam regulares. 78% das marquises estavam irregulares e 62 proprietários foram multados por não apresentarem um laudo após a ação fiscal e colocarem a vida de quem circula por baixo das marquises em risco. Aqui no centro da cidade, um dos locais mais movimentados de Porto Alegre, foi onde teve o maior número de acidentes envolvendo a queda de marquises nos últimos 30 anos. O acidente mais grave foi em 1988. A marquise de 16 metros de comprimento da antiga loja Arapuã, na época uma das maiores redes varejistas de eletrodomésticos do país, desabou na rua Doutor Flores, atingindo diversas pessoas. 9 pessoas morreram. Há 2 anos, uma mulher de 34 anos e outra de 59 anos morreram com a queda da marquise de um prédio, no centro da cidade. O último foi em outubro do ano passado, na Avenida Alberto Bins,
4 carros foram atingidos. Ninguém se feriu. A Prefeitura conta com o apoio da população, a partir de denúncias de marquises com estado de má conservação, através do telefone 156. A gente entregou quando a loja abriu, junto com a Alvará. Olha, a importância pela segurança dos nossos pedestres, dos próprios clientes e também da gente funcionário. Este domingo será de passe livre nos ônibus da capital. Esse domingo de eleição, dia 28, será de passe livre nos ônibus de Porto Alegre, conforme a empresa pública de transporte e circulação. Além disso, para atender a demanda, as linhas terão um reforço de 27% em relação ao domingo normal, mesma medida utilizada durante o primeiro turno. As tabelas estão disponíveis no site da EPTC. Mesmo com o surto de sarampo em Porto Alegre, muitos pais não levaram os filhos para vacinar. Neste ano, a campanha nacional de vacinação contra a doença não atingiu a meta na capital gaúcha. Já foram confirmados 37 casos de sarampo no estado. Considerado livre da doença desde 2016, o Brasil corre o risco de perder o certificado de erradicação do sarampo em 2019. A ocorrência do vírus é relacionada a casos importados, sendo mais recorrente em pessoas não imunizadas e podendo levar à morte. Com a meta de alcançar mais de 11 milhões de crianças em todo o Brasil, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo começou no dia 6 de agosto. O público-alvo da iniciativa eram as crianças entre 1 e 5 anos incompletos. Em Porto Alegre, a expectativa era imunizar 61.921 crianças, o que equivale a 95% do público-alvo infantil. Contra o sarampo foram aplicadas 51.212 doses da vacina, uma cobertura de 78,57%. Contra a poliomielite foram 51.729 doses, um total de 79,36%. Desde 2000, o Rio Grande do Sul não registrava tantos casos de sarampo. Foram 37 só neste ano, sendo 30 em Porto Alegre. Mesmo com a alta nos casos, a capital gaúcha não atingiu a meta da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Para esse pediatra, a baixa procura pela vacina pode ser explicada por alguns motivos, como o calendário vacinal complexo e as notícias falsas, que podem convencer a população a não levar seus filhos para vacinar por receio das reações adversas do medicamento. Vacinas são medicamentos, podem causar eventos adversos. Então, podem causar. Em geral, são leves, moderados e muito raramente a gente pode ter evento adverso grave. Mas sempre quando tu compara os eventos adversos de uma vacina com a morbimortalidade de uma doença, né, é infinitamente superior o estrago que uma doença natural pode causar comparado com um evento adverso que uma vacina pode levar. O médico salienta ainda que a baixa incidência de doenças como a polio e o sarampo faz com que as pessoas pensem que essas doenças estão erradicadas. As pessoas nunca viram essas doenças, então elas têm uma falsa segurança de que essa doença não existe, não existindo, por que eu vou fazer uma vacina se é uma doença que não existe? Pela lei, a vacinação é obrigatória. Familiares que não levam os filhos para vacinar estão sujeitos a multas ou processos por negligência. Hoje, para se matricular em algumas escolas, é exigido que a carteira de vacinação da criança esteja em dia com o calendário vacinal. Para a Rita, é de dentro de casa que deve partir o estímulo. A família tem que se conscientizar, tem que ter mais responsabilidade. A família não tem responsabilidade. Não vou dizer que todas, né? Mas uma pequena porcentagem. Mas tem muita gente que não faz a vacina e pronto. Valentina, de 6 anos, veio fazer a vacina contra a varicela. A mãe lembra que a filha foi vacinada contra o sarampo ainda bebê e argumenta sobre a importância do medicamento. Para prevenir contra o que pode acontecer, né, com essas doenças que são bem difíceis de controlar depois. No calendário básico, a primeira dose da tríplice viral é aplicada com 1 ano de idade contra o sarampo, cachumba e rubéola. A tetraviral, aplicada com 1 ano e 3 meses, também protege contra a varicela. Mesmo encerrada a campanha de vacinação, a imunização continua disponível gratuitamente durante o ano inteiro na rede pública de saúde. A Secretaria Municipal de Educação promoveu um aumento de 137% no repasse escolar no valor por aluno. Essa verba é utilizada para despesas de manutenção e conservação, pequenos reparos e aquisição de materiais necessários ao funcionamento das escolas.
Os recursos investidos pela Secretaria passarão de 3.877.000 para 8.574.000 ao ano. As escolas municipais de Porto Alegre estavam sem reajuste há 5 anos. A seguir, municipários iniciam sua 6ª greve desde o começo da gestão marquesã. O programa De Olho na Validade oferece benefícios para consumidores que auxiliam na fiscalização de produtos vencidos em supermercados. Procon RS, Associação Gaúcha de Supermercados e Ministério Público renovam o protocolo de intenções da iniciativa em julho deste ano. Para alguns consumidores, checar a validade antes de comprar algum produto é um hábito. Produtos do gênero alimentício precisam de um cuidado ainda maior. Sempre olho a validade, inclusive às vezes eu pego barato, tá querendo vencer, eu pego baratinho, assim, falta 5 dias para vencer, tipo uma empresa que aqui no centro, pego muita coisa assim, que tá para vencer e barato, eu sempre olho a validade. Eu só olho e não compro produto, mas eu dou anúncio para o gerente para tocar logo a mercadoria, para não prejudicar a nós. O programa De Olho na Validade define regras para orientar os supermercados sobre como agir quando o cliente encontra um produto alimentício expirado antes de passar pelo caixa. Neste caso, o consumidor tem direito a um produto similar ou da mesma espécie sem pagar nada por isso. O programa tem como objetivo incentivar supermercadistas e fornecedores a aderirem, de forma voluntária, a regras e procedimentos padronizados para lidar com a situação. Os supermercadistas contam com a ajuda dos consumidores para fiscalizar a venda de produtos vencidos em estabelecimentos em todo o estado. Se a loja não possuir um produto similar, o cliente pode escolher qualquer outro item da mesma seção e deverá pagar pela diferença se for mais caro. O consumidor não poderá receber crédito no lugar de um produto correspondente e, para efetuar a troca, deverá informar o número do CPF para emissão de cupom fiscal. Isso vale apenas para os produtos vencidos encontrados antes do pagamento no caixa. Cartazes são colocados nos estabelecimentos para informar o consumidor da iniciativa. São 73 supermercados que aderiram ao programa em todo o estado. Apesar da adesão voluntária, cerca de 70% das redes associadas à Agas já participam e seus dirigentes possuem planos de continuar expandindo. Os supermercados estão preparados para essa campanha. É do interesse da Agas que cada vez mais os supermercadistas façam adesão à nossa campanha. E sim, as nossas operações, as equipes são treinadas, são muito bem orientadas para se ter um controle de todos esses produtos. Mas, como eu disse anteriormente, né, o número às vezes é muito grande, a operação ela é complexa. Então o consumidor ele nos ajuda nesse sentido também. E a gente espera que cada vez mais possamos aí estar ampliando essa campanha. A Agas não possui controle de quantos casos de troca antes da compra ocorreram no estado. A divulgação do programa não é o suficiente para informar os consumidores. Muitos ainda desconhecem a iniciativa, apesar dos cartazes nos estabelecimentos que participam. Ouvi falar, mas a divulgação é muito mínima. A grande maioria da galera não tem ideia do que seja. Como eu disse, a divulgação é muito pequena, então não tem assim, seria bem interessante se fosse mais divulgado, né? E aí tu tem como tu ter ideia do que tu está procurando. E o que tu acha dessa ideia? Eu acho fantástica, excelente, maravilhosa, bem aproveitada, porque daí tu vai ver que está vencido, vai pegar um produto de graça, tá valendo. Eu acho muito bom ter isso para as pessoas se ligarem. Até é comum ter promoção para produto que está perto da validade. Então é bom porque a gente pode comprar alguma coisa e pode fazer mal para a gente. Então. O Código do Consumidor garante a troca do produto vencido após o pagamento. As regras definidas pelas instituições, assim como a lista dos estabelecimentos que aderiram ao programa, podem ser encontradas na íntegra no site da Agas.
Foram inaugurados na manhã de hoje os novos parquímetros no centro da cidade. Os equipamentos vão abranger 726 vagas de estacionamento na região. Se iniciou na manhã de hoje o funcionamento dos 42 novos parquímetros no centro de Porto Alegre. O novo sistema permite pagamento de diferentes formas, como cartão de crédito e débito, nos pontos de vendas, pelo aplicativo Digipare e as tradicionais moedas. Os equipamentos que entraram em funcionamento hoje compreendem 700 vagas no centro histórico da capital. A cada 30 minutos de estacionamento devem ser pagos R$ 1,05. O tempo máximo permitido é de 2 horas. Transtornos mentais passam a ser um tema importante na URGS. Surtos e manifestações de ideias suicidas durante aulas preocupam a comunidade acadêmica. A doença mental na universidade é uma realidade mundial. No Brasil, em pesquisa da Associação Nacional dos Dirigentes dos Institutos Federais de Ensino Superior, de 4 anos atrás, 80% dos entrevistados afirmaram passar por dificuldades emocionais. Transtornos psicológicos podem ser paralisantes. Em quadros graves, trancar o semestre ou pedir afastamento por licença-saúde é a opção de alguns alunos. Paula Bertão cursa jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, desde 2012. Realizou 2 pausas ao longo do curso devido ao seu diagnóstico de ansiedade e depressão. Eu que costumava gostar muito de estudar, costumava me dedicar bastante, ser pontual e cumprir com todas as minhas obrigações, ou com o máximo delas. Não conseguia mais fazer isso e eu não sabia por quê. Fernanda Silva, diretora da Junta Médica, afirma não poder divulgar o número dos afastamentos por saúde mental, mas percebe apreensiva que eles são frequentes. No ano de 2017, no Fórum das Comissões de Graduação da URGS, ficou clara a gravidade e a dimensão da situação. Professores representantes dos diversos cursos levaram relatos de acontecidos com alunos, como surtos, sintomas ansiosos e depressivos e até mesmo ideação suicida. Este ano, a reitoria oficializou o Grupo de Trabalho em Saúde Mental, criado para manejar essas demandas. A gente está num momento em que tem surgido muitas doenças mentais, que a gente não falava antes e não se procurava ajuda. O Centro de Atendimento Psicológico, CAP, faz parte do Núcleo de Apoio ao Estudante, localizado no Campus Saúde. O grupo é composto por profissionais e alunos da psicologia, que oferecem avaliação psicológica para pessoas vinculadas à URGS ou não. Já a Clínica de Psicologia oferece atendimento continuado. Mas o GTEM Saúde Mental frisa não haver estrutura na universidade para suprir tamanha demanda. O grupo trabalha hoje por parcerias com outras instituições e em estratégias para lidar com situações pontuais. Como fazer, se um aluno tem um surto ou faz uma tentativa de suicídio aqui na própria URGS, qual é o papel da URGS e como lidar com essa situação. A psiquiatra Ana Bassols explica que o suicídio é o último sintoma da depressão. Desânimo, tristeza prolongada e apatia são os principais indícios da doença. Já a ansiedade é uma reação natural frente às situações, quando não impede a pessoa de funcionar no dia a dia. Os sintomas ansiosos, como a sudorese, a taquicardia e o pensamento acelerado, podem ter efeito literalmente paralisante, ela explica. Educar a comunidade universitária sobre saúde e doença mental é o objetivo do projeto Pega Leve, da Faculdade de Medicina da URGS. E exercício físico é uma coisa super importante, que hoje em dia já se tem evidência, não é, de que o exercício físico também funciona como um antidepressivo. Né? A própria questão do sono, né? Sono higiene também. Do sono, a gente também tenta frisar a importância do sono. Tem o durmazen.com, que é uma coisa que a gente divulga para os alunos, que é para parar, para desligar as luzes, para relaxar, fazer higiene do sono. Então, são coisas assim para o bem-estar do nosso aluno. A URGS divulga o edital do concurso vestibular 2019. As inscrições serão feitas entre os dias 15 de outubro e 12 de novembro pelo site do vestibular. As provas serão aplicadas entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2019, nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí. O conteúdo que será abordado está disponível no Manual do Candidato, publicado junto com o edital na página da Comissão Permanente de Seleção, a COPERSE.
Devido ao parcelamento e à falta de reposição salarial, os servidores municipários iniciaram a 6ª greve desde o início da gestão marquesã. Os municipários de Porto Alegre iniciaram a 6ª greve desde o começo da gestão marquesã. As principais reivindicações são o parcelamento e a falta de reposição salarial. De acordo com o SIMPA, o Sindicato dos Servidores, as perdas acumuladas chegam a 8,85%. E a reposição da inflação soma 6,85%. Nós tínhamos projetos de alteração de lei complementar e alteração de lei orgânica na Câmara para ser votado. Um deles era um projeto muito importante, que foi o que tentou ser implementado em São Paulo, que era o SEPAPREV. É um projeto similar, que foi copiado de lá, que é o projeto de POAPREV, que é o que instala uma previdência complementar à previdência própria que nós temos já na prefeitura, que chama Previmpa. Então, como esse projeto ia ser votado, os municipais entraram em greve. O único órgão não afetado pelo parcelamento dos salários foi o DEMAI, pois possui renda independente da prefeitura. Mesmo assim, os funcionários optaram por apoiar a paralisação dos colegas municipários. Pelo que a gente vê, assim, é bem difícil, porque parece que eles receberam bem pouco agora, né? E não dá para os gastos mínimos, né? Então tá bem complicado. Segundo a direção do Sindicato dos Municipários, o parcelamento dos salários é consequência de uma falta de transparência nas contas públicas. O SIMPA também afirma que segue tentando negociar com a prefeitura, mas já pensando em ações caso o acordo não seja feito. Nós vamos ter uma assembleia dia 18, mas antes disso nós vamos buscar o diálogo com o governo. Ele tem que dar um calendário de pagamento do que ele nos deve, que é 24 meses de represamento da inflação. Além disso, o nosso 13º está parcelado. Nós queremos saber por que está parcelado. Enquanto os servidores reclamam da falta de transparência e diálogo, a prefeitura afirma que sempre esteve aberta à negociação e sempre buscou manter a transparência nas contas públicas. O secretário da Fazenda ressalta que a cidade possui um problema econômico e estrutural e que essas mudanças vão acarretar numa recuperação significativa da economia da cidade daqui a uns anos. Também afirma que está acompanhando o desenrolar da greve e que a prefeitura tem buscado diferentes maneiras de negociação. A gente sempre esteve aberto ao diálogo, apresentou as ideias, os números, inclusive as propostas que nós tivemos para corrigir os problemas das finanças municipais, mas enfim, faz parte do processo de relação entre governo e sindicato, governo e servidores, mas a gente não esconde a transparência dos números e sempre pede, inclusive, para o próprio sindicato apoio para aprovar as medidas que a gente propôs. Em assembleia no dia 18, os servidores se reunirão para decidir o futuro da greve. A aula pública contra o fascismo pela democracia, com Guilherme Boulos, candidato à presidência pelo PSOL, levou milhares ao viaduto do Brooklyn nesta quarta-feira. Após o juiz Rômulo Pizzolatti acatar o argumento de que o evento se tratava de ato a favor do presidenciável Fernando Haddad, do PT, e contra seu adversário Jair Bolsonaro, do PSL, o viaduto do Brooklyn acolheu a atividade, organizada pela Frente Povo Sem Medo e pela Surques. Esse teor não foi negado pelos palestrantes, que deixaram claro o apoio ao candidato Fernando Haddad. Democracia no Brasil. A possível eleição do candidato Jair Bolsonaro, do PSL, representaria para os participantes do ato e organizadores o perigo de uma nova ditadura no Brasil, em referência a diversas declarações antidemocráticas do candidato. Construiu uma imagem de que é alguém forte, é valentão, vai botar ordem na casa. Não tem coragem nem para ir para debate e falar cara a cara. É um covarde. É isso que ele é. Se esconde atrás da intolerância, do discurso de ódio e das mentiras do WhatsApp. Guilherme Boulos ainda convocou todas e todos presentes a investir energia em virar votos para Fernando Haddad, nas últimas semanas até a votação. O Hora Central fica por aqui. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.
Música